Então, gente, já vou começando, porque a gente tá com um atrasinho aí, e ainda temos esse problema de horário, né? Muito conteúdo para pouco tempo. E vamos ver. Agora eu tô aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Estão conseguindo ver, gente, a tela? Sim. Tá. A gente parou, né, para dar uma situada na galera. Nós fomos da antiguidade, a gente estudou um pouco das principais sociedades ali da antiguidade, Grécia e Roma, né? Passamos pela Idade Média e agora a gente estava estudando um pouco dessa transição, né, da Idade Média para a modernidade. Então a gente viu o Renascimento e a Reforma Protestante por último. Então, passando por isso, né, faltou para a gente ver um pouco da expansão marítima, né, que foi esse processo das potências europeias, em especial, né, e para a gente aqui da América, né, o que tem de mais importante na América do Sul, Portugal e Espanha, nesse processo de saída para o mar, né. Então, a gente, como estava estudando, né, nas aulas passadas, nessa transição da Idade Média, o ressurgimento do comércio, um fortalecimento da burguesia, alguns estados nacionais já se formando, né, e a gente vai ver isso um pouco melhor depois, a gente vai ter um fortalecimento desse capitalismo nascente, né, então uma busca muito grande por novos mercados. E isso vai ser uma das principais marcas, assim, né, uma das principais causas dessa expansão marítima europeia, né? Mas isso também é um resultado da expansão tecnológica, né? Por exemplo, a invenção da caravela foi algo que permitiu que a Europa conquistasse os mares, né? Não adiantaria nada ter vontade se não tivesse condições de fazer isso. E não é qualquer embarcação que consegue, né, navegar em alto mar, conquistar os oceanos, né? Mas então é um pouco disso. E também a falta de metais preciosos, né? A Europa vivia um período de intenso metalismo, né? Ou seja, para a Europa, naquele período, o que definia se uma nação era rica ou não era a quantidade de metais preciosos que ela tinha, né? Em especial o ouro, mas também prata, também bronze e outros metais. Então, esse metalismo, assim, levou também as nações a buscarem cada vez mais formas de terem mais metal, né? Tanto através da própria extração, enfim, mas também através do comércio, né? Ter uma balança comercial favorável. A gente não vai entrar nisso porque nem tem tempo. Mas então, todos esses interesses por parte dos estados nacionais, né, das grandes potências europeias, fizeram com que eles fossem ao mar. Também uma necessidade, uma vontade de propagar a fé cristã, né? Então, de catequizar novos povos, de evangelizar. Uma curiosidade científica, também de descobrir novos territórios, e progresso tecnológico no sentido das caravelas, de também tecnologia de mapeamento, né? Naquela época isso tudo era muito rudimentar, mas sofreu aí um avanço. Mas vamos ver, em especial, por que que isso aconteceu. Bom, tudo isso, né, é um apanhado geral de por que houve essa expansão marítima, né? E de por que, por exemplo, a Espanha, Portugal e também a Inglaterra, né, chegaram a conquistar o continente americano. Mas o que realmente levou a isso, né, ali na realidade, quer dizer, tudo isso é real, né? Mas no momento específico foi bom, a principal rota comercial era, como vocês já devem ter ouvido falar muito, tanto no ensino fundamental quanto no médio, a rota das especiarias, né? A galera, ah, bom, naquela época não existia geladeira, né, gente? Não existia muitas formas de conservar alimento. E as especiarias, então, eram muito importantes, elas eram temperos, né? E elas eram muito importantes para conseguir conservar melhor o alimento e também para poder consumir aquele alimento um pouco passado, né? Então, se é que vocês me entendem. Então, não consegui dar uma temperada ali na coisa. E essas especiarias eram produzidas em especial na Índia, mas também no Oriente Médio. Então, existia uma grande rota que saía da Europa e ia para lá via mar Mediterrâneo. Mas aqui, gente, eu não vou conseguir aproximar, mas vocês enxergam meu cursor, né? Acho que sim. Sim.
Aqui nessa região da Itália, vocês podem ver que a Itália ela é uma península, né, uma faixa de terra que entra pelo mar Mediterrâneo. E a Itália tinha todo o domínio dessa parte, né? Em especial Gênova e Veneza, tinham o domínio comercial dessas rotas. Então, não sobrava muito espaço para, por exemplo, Portugal, que estava aqui, e Espanha, buscarem diretamente essa rota de comércio com a Índia e o Oriente Médio. E lembrando, gente, que não era só tempero, né, especiaria que era comercializada. Através dessa rota, vários outros gêneros, várias outras coisas eram comercializadas, né? Então, era uma rota importantíssima, assim, para qualquer país, qualquer estado nacional que quisesse enriquecer. Para driblar esse domínio italiano, acabava que, assim, gente, todos os países acessavam essas mercadorias através do intermédio da Itália. Então, por preços altíssimos, né? A Itália colocava aí seu acréscimo, né? O seu lucro. E para driblar, então, esse domínio italiano, a ideia de Portugal e de Espanha era contornar aqui o continente africano. Com, né, caravelas, com uma tecnologia maior, né, um conhecimento maior a respeito da geografia da costa africana, enfim, eles puderam, né, então, empreender essa aventura de contornar o continente africano para chegar até a Índia. Nesse processo exploratório, eles, é claro, né, gente, tem aquela historinha de que chegaram até lá por acaso, né? Isso tem muita polêmica em torno disso, mas e se tem registro, inclusive, em especial da Espanha, de que a Espanha já tinha uma ideia assim de que haveria um outro, talvez não um outro continente, né, mas outras terras para essa banda oriental. Então, a ideia também era essa curiosidade científica de descobrir novos territórios também, e quem sabe catequizar um pessoal a mais, né? Então, isso vai acontecer. Primeiro, Espanha chega no território americano e depois Portugal. Vocês vão ver esse processo de conquista da América por parte de Portugal na disciplina de História do Brasil, né? Para quem não sabe, não sei, eu também não cheguei a explicar, né? Eu vou ficar com essa parte de História Geral, e depois o Hector e o Vicente vão dar aula para vocês de História do Brasil. Então, como vocês vão ver esse processo de História do Brasil, eu vou falar mais da América Hispânica, né? De como foi esse processo de conquista. E também estabelecer algumas diferenças, né? Vocês devem lembrar da escola que os povos indígenas que existiam no território que hoje é o Brasil, eles eram caçadores-coletores, alguns nômades, né? Então, eram povos que tinham uma outra dinâmica, né? Diferente, principalmente da América Central, da região que hoje é o México, também o Peru, toda aquela região era povoada por impérios enormes, né? Queria ter trazido aqui mais fotos, poderia ter feito isso, né? Do Império Inca, do Império Azteca, a gente não vai estudar eles, os maias também, né? Vocês devem, não sei, assim, agora com a idade as referências mudam, né? Mas em 2012 teve toda uma polêmica, porque o pessoal achava que o mundo ia acabar porque o calendário maia acabava em 2012. Mas é porque eles não né, podiam, não tiveram tempo também de produzir calendário ad eterno, né? Uma hora tinha que acabar e acabou em 2012. Mas, enfim. Mas eles eram povos riquíssimos em termos de ouro, inclusive, né? Que construíam cidades imensas, que tinham bem parecidos, inclusive, com uma dinâmica social, assim, do Egito Antigo, por exemplo, né? Mas que eram muito ricos e muito sábios, né? Tinham muitos conhecimentos em astronomia, né? Tinha uma religiosidade muito rica, uma cultura muito rica, né? E isso é algo que, às vezes, principalmente para a gente aqui no Brasil, passa desapercebido, né? E às vezes a gente também não estuda muito bem esses povos. Mas esse processo de conquista da América pelos espanhóis, então, foi um processo. E também, gente, usar conquista é uma opção, né? A gente tem diversas formas de chamar isso, né? A forma tradicional é chamar de descobrimento, mas descobrimento se pressupõe que algo que estava encoberto, isso é uma ótica europeia, vocês entendem? Né? Eles perceberam que o continente americano existia,
mas já existia, né? Ele não foi descoberto naquele momento, porque já tinha gente lá, né? Inclusive impérios imensos. E costumo usar o termo, existem outros termos, né? Também aí, mas eu gosto de usar conquista porque ele transmite também essa ideia de que foi um processo violento, né? Um processo de ocupação através da violência, das armas, da guerra, enfim, né? Então, acho que isso é importante ter no nosso radar de lembrar. Os espanhóis chegaram, já tinha um povo estabelecido, né? E através das armas, mas através também de uma série de outras coisas, conseguiram dominar esse território e, inclusive, dizimar as populações que ali existiam, né? E também escravizar uma parte delas. Se apropriar também das riquezas que aquele povo tinha. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que está aqui, né? Assim que o avanço aconteceu pouco a pouco, eles vinham, né, conhecendo os territórios, descobrindo novas regiões e conquistando, né, através do uso da violência. Aqui temos uma imagem, eu não consigo ver porque tem um negocinho aqui, deixa eu minimizar. Pronto. Uma imagem para a gente também ver, né, como que as formas de guerra, né, entre esses impérios e entre outros povos, né, que circundavam, era muito diferente da forma europeia, né? Então, em termos de armamento, de tudo, a Espanha tinha uma superioridade relativa, assim, né? Então, como esse processo foi desigual também e foi praticamente um massacre dos povos indígenas daquela região. Agora, a gente vai sair um pouco desse estudo da modernidade, mas também não, né? Porque na história não existem processos estanques. Então a gente não tem, bom, aqui acabou a modernidade, começou a contemporaneidade. Assim como a gente viu, e não sei se vocês assistiram a aula, ou se vão assistir, dessa transição da antiguidade para a Idade Média, da Idade Média para a modernidade, a gente também vai ter um processo de transição para a idade contemporânea, né? E esse processo de transformação ele vai ser muito intenso. Então a gente vai começar a estudar esse processo agora, que vai começar com o iluminismo, né? É difícil, assim, esse processo de descontinuidade, né? De quem está nessa aula ter estado na outra, não sei se assistiu, mas a gente falou sobre o Renascimento, né? Que foi um movimento político, ideológico, mas, enfim, cultural, um grande movimento na saída ali da Idade Média de retorno a de idealização também, né, de um retorno dos padrões estéticos da antiguidade, de valorização da razão, em detrimento, né, da fé, por exemplo, de valorização do homem, de colocação do homem no centro, né, ao invés de Deus. Mas um processo já de transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, né? E o iluminismo vai ser também um pouco filho do Renascimento, mas principalmente ele vai ser resultado desse mesmo processo e já, inclusive, mais avançado de mudança cultural e de mudança ideológica mesmo, né, desse período. Então, a gente também viu como esse período foi um período de acúmulo de riqueza por parte da burguesia, né, e, portanto, de poder também, e o iluminismo ele vai ser a corrente política revolucionária da burguesia, né, a corrente ideológica que será o instrumento de transformação da burguesia. Quando a gente for ver a Revolução Francesa, associem muito, assim, porque a Revolução Francesa é praticamente iluminismo na veia, assim. Foi uma revolução iluminista mesmo, né? Então, nesse período aí, entre o século XVI e XVIII, o desenvolvimento do comércio, como a gente já vinha estudando, né, se intensificou, também das manufaturas, a gente vai ver a Revolução Industrial, a exploração das colônias, né, no caso de Portugal e Espanha na América, mas também a Inglaterra tinha colônias por aqui, a França, inclusive, participou desse processo também, né, Holanda, outros países, mas e também as transformações no campo, né, que a gente viu que vai ter um progresso tecnológico bastante relevante nesse período na agricultura. Tudo isso favoreceu com que a burguesia, né, tivesse o seu poder econômico muito fortalecido. Então, esse foi um período de fortalecimento, de crescimento, né, da burguesia muito intenso, a ponto da burguesia ter se tornado, ter conquistado a hegemonia do poder econômico, né, mas o poder político continuava nas mãos da nobreza. E esse que vai ser o grande conflito aí
que o iluminismo vai vir para jogar, né, um pouco de luz, mas do ponto de vista da burguesia. Então, a burguesia queria se livrar da interferência dos governos, né, dos estados absolutistas, nos seus negócios, e criticaram o que a gente vai chamar de antigo regime, que também a gente vai ver melhor na França, como funcionava, né? Mas o antigo regime diz respeito a estados absolutistas, né? Então, uma nobreza que governa sem auxílio da Constituição, né? Onde o rei a vontade do rei é a lei, né? Mas também tinha relação com a prática mesmo do metalismo que eu mencionei, né? Do mercantilismo, que tem a ver com essa intervenção máxima do Estado na economia, né? Porque pensem, gente, isso vai ser difícil de explicar assim, mas se eles eram metalistas, ou seja, para que a Inglaterra fosse considerada um país rico, tinha que ter muito ouro. O que definia se a França ou a Inglaterra era mais rica era a quantidade de ouro que esse país tinha. E o ouro era a forma de troca mais comum, né, de mercadoria, como a moeda que a gente usa hoje, né? Então, para eles, era necessário manter uma balança comercial favorável para acumular ouro, né? O que é balança comercial favorável? Vamos lá. Eu vendo lã, né? Tipo, produzo muita lã e a Sofia produz muito vinho, por exemplo, ou muito trigo, enfim. Então, a Sofia vai comprar a minha lã e vai me dar ouro em troca, né? E eu, quando for comprar o vinho da Sofia, vou dar ouro em troca desse vinho. Então, na lógica, né? Isso é muito lógico mesmo. Eu tenho que vender mais do que eu compro para que eu possa ficar com mais ouro. Não sei se vocês conseguiram entender isso. A gente também, né? Hoje pode pensar nisso, né? Se a gente compra mais do que a gente recebe, a gente vai, né, se endividar, enfim. Mas para esses grandes estados nacionais, o grande interesse era vender mais do que se compra para que pudesse acumular mais ouro e, portanto, ser uma nação mais rica. E tudo isso, gente, atrapalhava muito os negócios da burguesia. Porque o que eles faziam? Para impedir que se comprasse mais do que se vendesse, eles colocavam impostos imensos nas importações. Ou seja, para alguém comprar vinho da Sofia, vai ter que pagar uma taxa, um imposto, né, enorme para o Estado. E isso inibia essas importações, né? Se vocês não estiverem entendendo, se estiver confuso, me parem, tá, gente? Então, essas práticas de taxação, de intervenção na economia, que eles chamavam de mercantilismo, né, os burgueses chamavam de mercantilismo, vai atrapalhar muito os negócios da burguesia, que queria vender sem fronteiras, né? Queria vender para todas as nações, queria o livre comércio. E o iluminismo vai ter, então, todas essas críticas ao chamado antigo regime, vai querer, né, práticas de liberdade econômica, vai também pregar a igualdade dos indivíduos perante a lei, uma série de coisas, assim, né? Eu creio que vocês vão estudar alguns dos principais filósofos iluministas na filosofia, né? Então, a gente não vai entrar, assim, no pensamento de cada um, mas é bem legal de ver também. Então, estava aqui, tinha um slide sobre isso. Combate ao antigo regime. O absolutismo, né, que protegia e mantinha Então, também é importante ver que tudo isso foi um conflito de classe, né? Da burguesia querendo se libertar das amarras da nobreza. E o absolutismo monárquico, ou seja, aquele regime onde o imperador é a lei, né? E ele governa sozinho, impondo a sua vontade, também servia para oprimir a burguesia e proteger a nobreza, né? Então, eles também criticavam e queriam acabar com o absolutismo. O mercantilismo, né, que é baseado nessa intervenção que eu acabei de explicar. E o poder da igreja também, que o iluminismo, ele tem muito a ver com aqueles ideais, né, do Renascimento, de valorização da razão, de valorização da ciência, por exemplo. E o poder da igreja, tanto do ponto de vista dos interesses de classe da burguesia, quanto desses ideais de liberdade, de primado da razão,
eram muito prejudiciais, né? Então, a burguesia também e o iluminismo veio para criticar e também tentar pôr fim a tudo isso, né? E a Revolução Industrial? A gente está passando muito rápido, porque é muita coisa mesmo, assim, né? Todos esses processos são muito complexos. Eu estou até sem ar, assim, porque às vezes eu engato e vou, né? Pareço o Eminem. Também, se eu tiver gente metralhando vocês, vocês me parem. A Revolução Industrial, então, foi um processo, gente, de... Foi uma espécie de coroamento de todos esses processos que a gente estava vivendo, né? A burguesia vinha enriquecendo e usou esse enriquecimento para investir, né, na produção, e também, em torno disso, existia um ambiente de progresso tecnológico também, né? Então, a gente vai ter, nesse período que a gente conhece como Revolução Industrial, e também a Revolução Industrial tem várias etapas, né? Mas aqui a gente vai pensar principalmente na primeira e na segunda, que vai do artesanato à produção mecanizada, né? Como que é isso? Pensem que na Idade Média, por exemplo, mas em especial na Europa, antes da Revolução Industrial, né, nesse período da modernidade, se era muito comum, o mais comum era que as pessoas vivessem no campo, né, em pequenas vilas, e naquelas vilas mesmo produzissem tudo que era necessário para sobreviver, né? Desde a agricultura até os sapatos, as roupas, né? Então, o tecelão, ele fazia desde o fio, né? Desde fiar ali na roca até produzir mesmo uma túnica, enfim. Todo esse processo era ele que fazia através do artesanato, né? Uma pessoa produzia uma peça inteira de roupa ou um sapato inteiro, né? E não era feito em grande escala, não era feito para comércio, mas para atender às necessidades daquele pequeno grupo. Eu fechei aqui, acho que continua tranquilo aí, né? Com esse processo de evolução industrial, acontece primeiro um processo de manufaturas, processo de criação de manufaturas, né? O que eram isso? Eram oficinas onde já existia algum nível de divisão do trabalho, ou seja, mesmo numa família, né? Isso se dava em pequenas oficinas, geralmente familiares. Uma pessoa, por exemplo, para produzir para produzir um sapato, poderia uma pessoa produzir a sola, a outra pessoa produzir a parte do couro, uma outra ser responsável pela costura do couro na sola, uma outra por pregar a sola, uma outra, enfim, né, por colar, enfim, por fazer o cadastro. Mas tinha esse processo de divisão, né? Mas ainda em pequena escala. E a produção mecanizada, né, que foi esse processo de transformação, nessa transição, que já tem um processo muito maior, né, de produção em fábricas, né? Antes as pessoas produziam para si mesmas, né? Um só artesão dominava todo o processo produtivo, então conhecia todas as etapas de se fazer um sapato. Depois isso começou a ser feito de forma coletiva, manufaturada, e em seguida já em grande escala, em escala fabril mesmo, né? Então tu vai ter um grupo de trabalhadores especializado em pregar solas, um grupo de trabalhadores especializado em costurar couro, enfim, né? Estou usando aqui o exemplo do sapato, mas tudo passou a ser feito dessa forma, né? Na primeira Revolução Industrial, gente, a gente costuma dizer que a primeira Revolução Industrial ela foi de progresso técnico, né? Ou seja, a primeira Revolução Industrial é conhecida pelo vapor, né? Então, a invenção da máquina a vapor, por exemplo. Mas, junto com ela vem, por exemplo, a troca de teares. Não sei se vocês já viram, também deveria ter trazido mais imagens, né? Mas um tear comum que consegue fazer ali um fio, por exemplo, né? E aí já temos, a partir da primeira Revolução Industrial, um tear maior, que consegue fazer mais fios de uma vez só. Então, foi uma revolução de caráter mais técnico. A segunda Revolução Industrial, que também é desse período, ela já é de caráter tecnológico. Então, tem a ver com a invenção de novas tecnologias, né? Não mais só a ampliação do tear, mas o processo de mecanização mesmo, né? De tudo isso. A invenção
da eletricidade também. Aí a gente vai ter depois, bem posterior, gente, a gente nem está mais falando desse momento histórico, a terceira revolução industrial, que é essa revolução do computador, né? E a gente ainda fala da invenção dos computadores, né? Terceira, de estarmos agora vivendo uma quarta revolução industrial. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Da tecnologia 4.0, que tem a ver com impressora 3D, internet das coisas, mas eu nem vou entrar nesse assunto porque eu nem conheço muito bem, né? Eu gosto muito de estudar, mas nem vem ao caso. Mas a gente está falando aqui principalmente da primeira revolução, mas também da segunda, né? Que está aí conectada nesse processo de fortalecimento do capitalismo, do início das primeiras fábricas, né? E, gente, também, nesse período, na Inglaterra em especial, estavam acontecendo uma série de cercamentos. O pessoal que vivia e trabalhava em terras comunais, né, ou terras que, entre aspas, não tinham donos, a Inglaterra, nesse período, assim, né, estava fazendo uma série de cercamentos, ou seja, de expulsar as pessoas que viviam naquelas terras e cercar, né, então, tornar aquelas terras que eram comunais agora numa propriedade privada, por exemplo, né. E essas pessoas que foram expulsas do campo, elas ficaram sem ter meio de subsistência e iam para o campo, iam para a cidade, aliás. Então, acabavam sendo um grande exército, assim, de mão de obra para essas fábricas. Tudo isso gerou um ambiente perfeito, né? O investimento econômico, esse clima de desenvolvimento tecnológico, esse êxodo rural, ou seja, essa galera saindo do campo e indo para a cidade em massa, tudo isso gerou o caldo necessário para que a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra. E muitos impactos vieram disso, né? Em especial, a exploração e a resistência operária. A Revolução Industrial, gente, é o que funda o capitalismo como a gente conhece, né? Nessa estrutura fabril, de trabalho assalariado, né? E é a Revolução Industrial também que cria a classe operária, que cria a classe trabalhadora como a gente conhece hoje, né? Então, se a gente for pensar assim, hoje para a gente o trabalho é uma coisa quase que... Para a gente é natural ter carteira assinada. Bom, no Brasil de hoje já nem é mais, né? Mas 8 horas de trabalho, férias remunerada, folga nos domingos, tudo isso para a gente acaba sendo natural. Mas naquela época, gente, não existia nenhuma regra para isso. Então, a média de trabalho era 16 horas por dia. Imagina, né? Isso extrapola qualquer coisa que a gente possa imaginar. Trabalhar numa fábrica 16 horas seguidas ou né, no fundo de uma mina, que eram os trabalhos mais comuns da época. Era também muito comum ver mulheres e crianças trabalhando, especial na tecelagem, né? Como precisava ter dedos pequenos para mexer nos fios, enfim, nas máquinas, né? Era muito comum que se contratasse mulheres, mas também crianças. E crianças muito pequenas, né? Naquela época nem existia, assim, essa ideia de criança, de infância. A criança era um adulto pequeno, então ninguém questionava, né, que eles trabalhassem. Também era muito comum que as pessoas perdessem dedos nisso, né? Perdesse dedo, perdesse mão, dependendo enfim, né, do trabalho. Na tecelagem era muito comum perder os dedos mesmo, mas em outras formas de trabalho, né, a mutilação era algo comum, inclusive às vezes acidentes que levassem à morte, né? E tem um livro do Engels que eu gosto muito, que é A Situação da Classe Operária Inglesa, que ele é um alemão, né, que inclusive escreveu o Manifesto Comunista junto com Karl Marx, e ele vai até a Inglaterra nesse período de Revolução Industrial para ver como é que era a situação dos operários fabris, né? E ele, assim, descreve um cenário muito, muito assustador, né? Quase que tem uma parte que me impactou muito, que ele fala que para o burguês, né, não importa se o operário vive ou morre, porque lá fora tem muitos outros desempregados que podem assumir o seu lugar, né? Então, agora com as minhas palavras, era quase que o cara morria na fábrica e era chutado para fora e outro era contratado e pronto, né? Então, era muito absurdo, assim, a exploração. E também os salários eram o mínimo do mínimo possível para uma pessoa se manter viva e continuar trabalhando, né?
Então, era uma situação de exploração muito imensa nesse primeiro momento da, do nascer do capitalismo, né, dessa estrutura fabril. E essa exploração gerou também resistência, óbvio, né? Então, esse foi um dos principais impactos, assim, da Revolução Industrial, a criação da classe operária, a sua exploração e também a sua resistência e luta contra essa exploração. Também a urbanização, né? Então, as fábricas, elas se situavam nas cidades, então grandes cidades começaram a existir, né? No princípio, as cidades eram pequenos burgos, como a gente viu, né? Pequenos agrupamentos de comerciantes, era quase como se fosse uma feira permanente, uma cidade, né? E agora não, agora se criam cidades como a gente conhece, né? Com indústria, com muita gente vivendo junto, enfim. Também questão de transporte, comunicação, né? Que vem junto com esse processo de urbanização. E a alienação do trabalho, que faz parte daquilo que a gente estava conversando, de que, meu Deus, que hora acaba a aula mesmo? Oi, é 2 períodos, né? Até 7h30, se eu não me 46. engano. Vou olhar aqui. Tá, mas Não, vamos mas eu enquanto isso, acho que é porque 45 mesmo. tá, eu acho que dá. A gente vai só até a Primeira Guerra, porque eu acho que não vai dar tempo mesmo, mas vamos tentar pelo menos ir até a Primeira Guerra. Isso, é até 45. Tá. Então vamos. Mas, gente, não adianta nada a gente ver assim também e vocês não entenderem. Então, se não estiverem entendendo, por favor, me parem. Tá, mas enfim, tem uma série também chamada Fábrica, mas que é bem difícil de achar, que mostra um pouco disso. A alienação do trabalho, né? Então, como a gente viu, antes o artesão ele dominava todo o processo de feitura, né, de qualquer mercadoria. E ele também era dono das ferramentas. Então, o artesão ele fazia o sapato inteiro, ele conhecia todo esse processo, né? Ele sabia fazer o sapato inteiro e ele tinha todas as ferramentas necessárias. Então, ele tinha conhecimento e poder sobre a mercadoria que ele produzia. A alienação do trabalho é esse processo de perda do controle por parte do operário da mercadoria que ele está produzindo, né? Então, a especialização tem o cara lá que só sabe pregar a sola no couro, sabe, por exemplo. Então, ele já não sabe fazer o sapato inteiro. Então, para sobreviver, ele precisa vender a força de trabalho dele, porque o que ele sabe é só, o que ele faz, o que ele aprendeu a fazer é só pregar. E, por outro lado, ele também não é dono da fábrica. Ele não é dono do martelo que ele usa, nem do prego, enfim, né? Ele não é dono do couro, enfim. Então, existe esse processo de alienação do trabalho e descolamento do trabalhador e do processo produtivo. Não sei se vocês conseguiram entender, tanto do ponto de vista de conhecer aquele processo, de saber fazer, quanto de ter as condições, né? De ter a matéria-prima, de ter as ferramentas. Então, essa alienação do trabalho. E também isso gerou novas correntes de pensamento, né? À medida que os trabalhadores, por exemplo, são explorados e constroem alternativas de resistência, novas correntes de pensamento vão surgindo, como o anarquismo e o socialismo, né? Eu queria muito a gente poder trabalhar essas correntes com vocês, mas a gente não vai conseguir. E também o liberalismo vai ser uma espécie, vai ser a ideologia da burguesia mesmo, né? E vai ser um desdobramento do iluminismo, uma espécie de evolução do iluminismo, pensando em momentos históricos diferentes, né? O iluminismo foi a ideologia revolucionária da burguesia, né? Aquilo que rompia com o antigo regime, aquilo que rompia com o absolutismo, com a dominação, enfim, e criava uma nova sociedade, com ideais de liberdade, enfim, né? Esses ideais de liberdade vão continuar no liberalismo, mas ela vai ser uma ideologia que visa assentar a burguesia no poder, em especial não permitir que o proletariado, que os trabalhadores construam as suas alternativas, né? Então, vai deixar de ser uma ideologia revolucionária para ser uma ideologia reacionária. Mas vamos lá. Temos agora a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, gente, aconteceu quase que concomitantemente, né, ao mesmo tempo
que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, a Revolução Francesa na França. Mas ela foi, então, um grande ciclo revolucionário, tanto do ponto de vista da importância, porque a Revolução Francesa é um marco da contemporaneidade, ela também é um marco da vitória política da burguesia sobre a nobreza, né? E se a Revolução Industrial funda o capitalismo do ponto de vista econômico, aliás, a Revolução Francesa vai fundar o capitalismo do ponto de vista ideológico, cultural, na verdade, do ponto de vista político mesmo, né? Então, a França, nesse período aí entre final, né, dos 1700, a despeito da Inglaterra, que estava lá toda industrializada, a França ainda vivia, tinha uma economia majoritariamente rural, né? Então, era uma sociedade que estava entrando em crise, inclusive, pela sua forma de organização também, que era governada por um monarca absolutista, o Luís, não me lembro do número dele, mas Rei Luís, e que causou uma série de transformações na Europa inteira. Gente, nós não vamos ter tempo, assim, a Revolução Francesa é um processo muito rico, assim, e de longa duração, e muitas coisas aconteceram, então a gente só vai pensar um pouco no contexto, assim, né, como foi a Revolução Francesa e o que ela gerou, mas sem se preocupar com esses desdobramentos do processo, porque realmente é bastante coisa, e a gente, nesse curto período aqui, não vai conseguir dar consequência para isso, né? Mas então, a burguesia francesa tinha uma espécie de urgência em desenvolver a indústria no país, né? Pensando que a Inglaterra era sua rival e já tinha um nível de desenvolvimento industrial muito maior do que a própria França. E também queriam acabar com essas barreiras impostas, né, por essa monarquia absolutista, que restringiam a liberdade do comércio e, na opinião da burguesia, inclusive, prejudicavam a livre iniciativa, tudo isso, né? Todas essas coisas que freavam o desenvolvimento do capitalismo na França. Ela também exigia garantia dos seus direitos políticos, né? Pensando que ela não tinha nenhum poder de decisão político, né? Porque era a nobreza quem decidia, mas era ela quem sustentava o Estado, né? Ou seja, pagava altos impostos e mantinha os privilégios, né, da burguesia do ponto de vista econômico, mas não tinha nenhum poder de decisão, né? Então, também o clero, né, na época, a Igreja Católica, a França ainda era um país católico, né, que passou por esse processo de reforma, tinham, né, uma vida boa, sem trabalhar, vivendo às custas da burguesia, né, dos impostos que a burguesia pagava. Então, eles queriam acabar com essa farra. E apesar de eles serem a classe social dominante, né, do ponto de vista econômico, a nobreza ainda dominava do ponto de vista político. Aqui, gente, eu trouxe a forma como se organizava a sociedade francesa naquela época. Aqui, normalmente, isso aqui é visto como uma pirâmide, né? Eles colocam a nobreza e o clero lá em cima e o terceiro estado na base da pirâmide. Mas eu gostei dessa outra forma de mostrar, porque ela mostra como que o terceiro estado, que era constituído pela burguesia, ou seja, pelos comerciantes, né, e pelos trabalhadores urbanos e os camponeses, em especial a grande massa aqui de camponeses pobres, né, os chamados sans-culottes, porque sem culottes, né, porque tinha essa calça. Aqui a gente pode ver um pouco dos nobres, né, usando essa calça fofa. Você deve ter visto nos filmes esse negócio aqui que os nobres franceses, mas os nobres europeus no geral usavam, tinha um negócio fofo assim nas pernas, que eram chamados culottes, né? E os sans-culottes, então, eram sem calças, praticamente, né? O pessoal, os maltrapilhos, a galera que não tinha dinheiro para se vestir bem. Então, era todo mundo que, né, em especial a massa dos trabalhadores. E eles eram a maioria da sociedade francesa. Eles eram aqueles que sustentavam com trabalho e com o imposto, né, a vida boa do clero e da nobreza, que eram, uma pequena parcela. Dá para ver o quão minoria eles eram. E eram quem controlava a sociedade inteira. Então, aqui tem uma chargezinha que mostra, eu não consegui achar, tem uma que mostra ainda o operário aqui, né, o trabalhador desmaiado aqui
mas aqui mostra, então, o terceiro estado sustentando a nobreza e o clero. Mas também tinha uma diferenciação, gente, né? Que a charge que eu estava procurando mostrava. Também dessa burguesia que também explorava os trabalhadores rurais e urbanos. Aí eu quero indicar para vocês... bem-vindos, galera que está chegando agora. Aqui eu tenho uma indicação. Acho que vocês devem saber, né? Que a idealizadora do curso Ocupa é a UJS. E a UJS já pensou em outros cursos, né? Tem, inclusive, uma escola de formação, que no YouTube tem diversos cursos. Mas eu queria indicar para vocês essas duas aulas, que são do Júlio Veloso, que é um professor de História, também de Direito. Excelente, gente. Acho que as gurias aqui, tanto a Sofia quanto a Vivian, que está lá no presencial, devem conhecer. Boa, Sofia, manda os links. Essas são aulas completíssimas, assim, são bem longas, mas vocês podem, inclusive, acelerar, né? Não sei se vocês usam essa ferramenta, eu adoro usar, que é de acelerar. Eu imagino que a minha aula acelerada deve ser o caos, né? Porque eu já falo muito rápido. Mas ele tem, então, essas duas aulas sobre Revolução Industrial e Revolução Francesa, que são completíssimas, dá para entender, assim, todo o processo de uma forma muito boa. Então, nessa nossa correria, vamos passar já para a Idade Contemporânea, né? Pensando que a Revolução Francesa é esse marco, né? Eu acabei não terminando de falar sobre a Revolução Francesa, né? Mas, enfim, voltando então um pouco. Gente, o meu processo, assim, é um pouco caótico, mas, enfim, acho que está dando para entender. Então, vai existir, em torno dessa sociedade em crise, né? De uma minoria explorando uma maioria, vai existir um caldo de insatisfação muito grande e um sentimento de revolta, né, que vai se canalizar numa revolução violenta, inclusive, que vai ter diversos processos, né, a formação inclusive, gente, como vai ter um período de Assembleia Constituinte, de formação de parlamento, enfim, que a gente não vai conseguir agora pensar tudo, mas queria trazer para vocês dois elementos, né? Primeiro, que é aqui que nasce essa noção de direita e esquerda, porque no parlamento francês, que é criado a partir da Revolução Francesa, aqueles que ficavam à direita eram os representantes da nobreza, enquanto os que ficavam à esquerda eram os representantes do terceiro estado, em especial do sans-culottes, né? Então, essa noção de direita e esquerda, ela também nasce aqui. E a segunda coisa que eu queria trazer para vocês é a imagem da guilhotina, né? Que eu acho que é a principal imagem da Revolução Francesa. Porque no desdobrar, assim, existem uma série de tentativas de construir saídas mais amenas, né? Mas na correlação de forças da Revolução Francesa, o que acaba sendo maior, assim, é essa ideia de revolução violenta mesmo, né? Então, acaba que toda a nobreza é guilhotinada, né? Não sei se vocês têm essa imagem da guilhotina, mas é importante pensar isso porque a Revolução Francesa, ela até hoje está muito forte no imaginário dos franceses. Vocês devem ter visto aí nos últimos períodos algumas manifestações, enfim, da França, e os caras são muito loucos, né? Eles quebram vidraça de banco, eles botam fogo em carro. Isso é comum acontecer em Paris. Aqui no Brasil, se quebra uma vidraça já, né, é uma tragédia. Mas na França isso é muito comum. Isso porque essa memória da Revolução Francesa ainda é muito presente na vida deles. Inclusive, uma manifestação há pouco tempo atrás, os caras levaram uma guilhotina para a rua, né? Que é simbólico, assim, né? Para que os governantes pensem, né, para quem eles, né? Eu acho que essa ideia também é meio... É claro que eles governam para os próprios interesses, né? Mas para que o povo seja representado, a gente tem que eleger representantes do povo, né? Mas eles levaram uma guilhotina, assim, para acender o sinal de alerta, assim, principalmente para o Macron, né? Mas que é o presidente da França. Mas só para vocês pensarem, assim, como que a Revolução Francesa foi algo tão grande que para a gente é um grande marco, né? Para todo o Ocidente. E na França gerou essa memória, assim, tão intensa. Aqui temos a nossa indicação. Então, a Idade Contemporânea, né, que tem como seu principal marco
a Revolução Francesa, que coloca a burguesia no poder, né, dizima a nobreza francesa e coloca, né, faz com que a burguesia, aquela que já tinha o poder econômico, também tome o poder político, tome o controle, né? E aqui, gente, nós vamos fazer uma espécie de salto, porque a gente também não tem muito tempo para... Ai, estou com dor de garganta já. Para ver no detalhe, assim, os processos que aconteceram nesse meio tempo, mas dizer para vocês, assim, né, que aqui a gente já está falando de um mundo onde as colônias da América já passaram pelos... eu não trouxe água para cá, mas enfim, que as colônias europeias na América já passaram pelos seus processos de independência, né? Queria muito que a gente tivesse tempo para ver a independência dos Estados Unidos, em especial, mas também, né, daqui, vocês vão ver a independência do Brasil, mas também na América Hispânica, mas para a gente pensar que tudo isso já aconteceu. Então, um mundo em transformação constante, né, em que as colônias mais antigas daquele processo de expansão marítima já são independentes, né? Em especial os Estados Unidos já, inclusive, teve um crescimento econômico a ponto de figurar ali como muito pouco ainda, gente, mas como uma potência ali, né? Então, nessa segunda metade do século XIX, pensa, a gente estava lá pensando ainda no século XVIII, e agora a gente já está na segunda metade do século XIX. Ele foi um período de crescimento econômico, né? Então, todo esse período, gente, desde lá do capitalismo nascente da Revolução Industrial até aqui, quando a gente chega, ela é uma fase de acumulação, assim, né? E de uma tendência de... Me fugiu a palavra agora. Mas o capitalismo, ele tem uma tendência a afunilar, assim, né? Então, uma dinâmica onde o maior sempre vai engolir o menor, né? Uma dinâmica de concentração. Era essa palavra que eu queria procurar, né? Em todo esse período, o capitalismo, né? As grandes potências capitalistas, e em especial os grandes burgueses, né? Foram nesse processo de acumulação de riqueza, de concentração dessa riqueza, a ponto de vamos pensar, né? O que é monopolismo, por exemplo? A gente fala muito que essa vai ser a fase monopolista do capitalismo, né? Mas o que é isso? A formação de um monopólio, né? Vamos pensar que, por exemplo, na França, poucas empresas poderiam, agora eu estou inventando, tá? Eu não tenho esse dado. Mas, por exemplo, na França, uma só empresa domina todo o setor de aço. A partir do momento em que ela consegue dominar todo o mercado de aço da França, ela não tem mais para onde se expandir, para onde expandir os seus negócios. Então, a saída que se encontra, né, para essas grandes indústrias, para esses grandes burgueses, é tentar conquistar outros mercados, né? Lembrando que vai existir uma concorrência tanto entre as grandes empresas, né, capitalistas da Europa, mas também entre os estados, né? Essa concorrência de enriquecimento, de concentração de riqueza, de busca de novos mercados, domínio de novos mercados, né? E eles vão, então, estender as suas garras para os países capitalistas que ainda não são industrializados, né? Para aqueles países mais fragilizados. Principalmente a África e a Ásia. Então, aqui a gente vai ter uma chargezinha que é um exemplo, né? A Inglaterra, uma espécie de polvo, né? Estendendo seus tentáculos para diversos países. Especial ali, Jamaica, Canadá, Índia, Egito. Também a China, né? Que acho que não está aqui, mas que também foi vítima desse processo neocolonial. Disso, gente, a gente vai chamar de neocolonialismo. O imperialismo vai ser essa prática de domínio econômico e político de outros países, né? De uma potência sobre um outro país. Mas esse é um nome que se dá, inclusive, aos processos que acontecem hoje, né? Por exemplo, o Brasil é vítima do imperialismo que os Estados Unidos, da política imperialista dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Da mesma forma, por exemplo, o impeachment da Dilma
sofreu interferência, né, do imperialismo norte-americano. A ditadura militar, né, o golpe de 64, sofreu essa intervenção imperialista. Talvez o símbolo máximo disso seja a ocupação do Iraque pelos Estados Unidos, né? Ou todo o Oriente Médio é um exemplo disso, porque toda a crise humanitária, a guerra, enfim, a miséria daqueles povos é culpa da política imperialista que os Estados Unidos até hoje, né, produz ali. Mas, então, imperialismo é esse nome geral, assim, né? O nome que a gente dá a essa dominação, essa intervenção política e econômica de um país sobre o outro, né? De uma potência imperialista, capitalista, sobre uma outra mais frágil. Mas esse processo de caráter imperialista vai ser, nesse momento que a gente está estudando, o neocolonialismo, né? Por quê? Porque o processo de colonialismo foi aquele processo que se deu, em especial, aqui na América, né? Com a formação das colônias, em especial inglesas, né? No caso dos Estados Unidos, também de Espanha e Portugal aqui na América do Sul. E neocolonialismo vai ser um novo colonialismo, né? Ou seja, um novo movimento da Europa de conquista de colônias e de domínio militar, inclusive, né? De novos territórios. E qual que era o objetivo disso, né? Era conquistar os mercados de lá, por exemplo. À medida que... Aqui eu trouxe um mapa, gente, que mostra um pouco dessa divisão da Europa, aliás, da África e da Ásia entre os países da Europa. Aqui nas coresinhas a gente vai ter um pouco, né, Mas vamos lá. Usar a Inglaterra ainda como exemplo, né? Quando a Inglaterra, ela domina a Índia, né, nesse processo neocolonial, vai ser um processo violento, né, de conquista através das armas, e ela vai, nesse processo de colônia, assim, né, ter, em primeiro lugar, mão de obra barata, pensando que, lembra que a gente falou sobre exploração e resistência operária? No início do século XIX, aliás, no fim do século XIX, que é esse período que a gente está estudando, a mão de obra na Inglaterra já está mais cara, porque os trabalhadores já formaram sindicato, os trabalhadores já pressionaram, né? Então, ela é uma mão de obra, se não mais cara, pelo menos mais difícil, né? Porque já existe toda uma resistência dos trabalhadores que impede que essa exploração seja feita nessa forma mais cruel, né? E nessas colônias não. Então, eles vão poder ter uma máxima exploração do trabalho aí, que aumenta seus lucros, né? E também vão poder vender as suas mercadorias, né? Então, vão conquistar mercados maiores e, com isso, vão ter um enriquecimento muito maior. E a gente vai ver aqui como que não tem quase que um pedaço, né, da Ásia e da África que não esteja sob domínio de alguma potência, né? E aqui a gente vai ver uma série de países que talvez nem tenham participado desse processo colonial, né, a priori, e que são potências neocoloniais. Inclusive, gente, queria chamar atenção para a Bélgica, né, que dominou essa região aqui do Congo belga, porque a Bélgica, ela foi um dos países mais cruéis em termos de estrutura colonial. A Bélgica, ela promovia verdadeiros massacres, né, dizimava regiões inteiras, assim, e tinha uma prática de tortura, assim, de escravização da população muito, muito pesada, assim. Então, às vezes a gente não fala muito sobre isso, né? E é importante perceber como que a Inglaterra não é a Europa, né? Inclusive os países não óbvios, como a Bélgica, né? Elas, todo o seu enriquecimento, né? Toda a sua prosperidade que a gente enxerga hoje, ela é fruto de nada mais além dessa máxima exploração da crueldade em relação a esses países, né? Se hoje a África, por exemplo, luta pela sobrevivência, pela dignidade, em diversas regiões, né? Principalmente aqui da África Central, que não por acaso foram as regiões mais exploradas, né? Se hoje são extremamente pobres, são miseráveis, né? A culpa, e se são caóticas do ponto de vista político, a culpa é da Europa, que nesse processo
imperialista, né, de intervenção, bagunçou todo... Gente, essas delimitações aqui foram todas feitas pela Europa, né? A Europa juntou no mesmo território tribos ou povos que eram inimigos, né? Então bagunçou toda a estrutura ali, né, que existia na África, inclusive grandes reinos, assim como na América Central, dizimou populações, saqueou aquela região, né? Todas as riquezas, tanto minerais, né, de pedras preciosas, enfim, todas as riquezas que o continente africano tinha foi roubado pela Europa, né? Então a gente precisa ter isso também muito muito forte assim para a gente quando pensa também no mundo de hoje, né? Porque as tensões do continente africano também aqui, né, da parte sul do continente asiático, elas são fruto direto assim desse processo de neocolonialismo. E esse processo de neocolonialismo, inclusive, gente, se for vou voltar, não me seguro. Vamos pensar em algumas coisas de hoje, né? Vocês devem ter visto as manifestações de Hong Kong. Porque a China, ela, antes da Revolução Chinesa, tinha um império decadente, que não conseguia nem manter suas fronteiras, enfim, né? Manter a segurança do império. E uma parte que vocês podem ver, essa parte aqui da China, mas também aqui Hong Kong, ela foi dominada pela Inglaterra, foi colônia da Inglaterra. E aqui Macau, uma coisa curiosa, Macau, aqui pertinho de Hong Kong, que também é uma ilha, que está pintadinha de verde. Ah, não, Macau é aqui. De verde, essa que eu acho que é Kuanta, mas não vem ao caso, que aqui é do Japão, né? Mas Macau, ela foi colônia portuguesa. Então, em Macau, no território chinês, né, as pessoas falam português. E em Hong Kong foi colônia da Inglaterra, então, né? E pós-Revolução Chinesa, então, quando a China já era comunista, houve um acordo entre a Margaret Thatcher e Mao Tse-tung, e se estabeleceu um prazo para que Hong Kong voltasse a fazer parte da China, né? Mas, nesse período, era exigência da Inglaterra que Hong Kong tivesse um governo autônomo, né? Pudesse formular as próprias leis, enfim. E a gente está nesse período, mas esse período está acabando agora. Então, a China ela está tentando retomar o controle de Hong Kong, né? O controle político de Hong Kong. Mas vocês imaginam, um país que passou por uma colonização intensa, assim, né? Da Inglaterra, e a colonização ela não é só exploração, ela também é catequização, entre aspas, né? Mas é um processo intenso, assim, de assimilação ideológica por parte desses países dominados, das ideologias, da forma de pensar dos dominadores. Ai, gente, o tempo. Mas, enfim. Então, toda essa tensão em Hong Kong, ela é fruto também desse processo neocolonial, né? Então, imagina, às vezes coisas que a gente nem imagina tão postas no mundo atual, né? Então, uma ilha que faz parte de um povo, do mesmo povo, né, da China continental, com uma história parecida, mas que teve esse trauma, né, da colonização e que, portanto, é tão diferente do ponto de vista ideológico e que hoje está no enfrentamento, né? Também a questão da Palestina, se vocês forem olhar, assim, vai ter origem nessa fase, em especial da Primeira Guerra Mundial também. Mas então, Primeira Guerra Mundial. A gente pensa a Primeira Guerra Mundial quase que um desdobramento também desse processo de capitalismo imperialista e neocolonial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial vai ser nada mais, nada menos do que uma grande enfrentamento entre potências imperialistas. A gente vai ter aqui, por exemplo, como, né, o caldo que gerou a Primeira Guerra. A gente costuma dizer, né, a Europa antes da Primeira Guerra era um barril de pólvora. Então, qualquer faísca podia, né, explodir. Por quê? Porque a gente vai ter, em especial, essa concorrência, essa tensão enorme, né, essa concorrência por parte das potências imperialistas, né, por buscas de mais mercado, de mais concentração, essa concorrência, né, desenfreada,
e também alguns nacionalismos divergentes, que a gente costuma chamar, né? Então, por exemplo, a Alemanha e a Itália tiveram, a gente não chegou a ver isso, porque também não dá para ver tudo, né? Mas tiveram um processo de unificação tardio. Vamos pensar, gente. A Europa, ela não é uma massa amorfa de gente branca, né? É quase isso. Mas, enfim, tem uma série de questões étnicas ali dentro, né? Vamos pensar que a Itália é aquela península, né? Que é uma bota. E as pessoas do sul quase não conseguem entender as pessoas do norte. Porque existem diferentes dialetos ali, né? A gente pensar, os italianos falam italiano. Mas não é bem assim. Na verdade, existem uma série de dialetos ali, né? E assim em todos os países. Vamos usar, por exemplo, a Espanha como exemplo, né? Vocês devem ter ouvido falar do processo da Catalunha, por exemplo, né? Que hoje quer se emancipar, quer deixar de fazer parte da Espanha e virar um estado independente. Porque ali na Catalunha eles falam um outro idioma, que é o catalão. Eles têm uma outra cultura, uma outra história, são outro povo, né? A gente também tem a Galícia, né? Que do ponto de vista da linguagem, se assemelha muito mais com o português do que com o espanhol. E a gente tem o... Ai, Sofia, me ajuda, eu esqueci. Castela. No caso do castelhano, Castelhano, né? né? Eu tenho uns problemas de lembrar às vezes. Mas no período dos governos fascistas na Espanha, por exemplo, tanto o catalão quanto o galego foram quase que proibidos, né? E houve esse processo de hegemonia do castelhano e é por isso que hoje ele é o idioma oficial, inclusive, da Espanha, né? Mas só usei isso como exemplo para a gente pensar o quanto os estados nacionais hoje, inclusive, na Europa, eles têm diversas etnias ali no seu interior, né? Diversas linguagens, inclusive, diferentes, né? E esse processo de se tornar um só país, ele foi um processo que precisou, às vezes, de guerras de unificação, que precisou, às vezes, do uso da força, mas de um período, assim, para acontecer, né? E Portugal e Espanha conseguiram se lançar ao mar primeiro, inclusive, porque já tinham resolvido esse processo de unificação de forma muito anterior a vários outros países, né? Mas a Alemanha e a Itália foram aqueles países que demoraram mais para fazer esses processos de unificação, né? Inclusive a Guerra de Unificação Alemã, ela é bem simbólica desse processo, né? Porque a Prússia, que era o estado maior ali daquele entorno, ela dominou os estados ao redor e, inclusive, uma parte do território que era da França, chamado Alsácia e Lorena. E esse território, ele era muito rico em minério, né? Um território muito rico, assim, né? E a França perdeu, né, esse território para a Alemanha, né? Nesse processo da Guerra de Unificação Alemã e criou que a gente chama de revanchismo francês, né? Uma mágoa enorme em torno da Alemanha e esse sentimento de que deveriam reconquistar Alsácia-Lorena, né? Então é isso que a gente chama de revanchismo francês, esse sentimento, essa vontade de uma revanche da França em relação à Alemanha de reconquista daquele território que era riquíssimo, né? Para além disso, a gente vai ter outros conflitos, né? Então, hoje os países que a gente conhece como a Áustria e como a Hungria já foram um só país, né? E, inclusive, com a Áustria, que era de população, né, germânica, dominando a Hungria, que tinha uma população eslava, né? E os eslavos são uma etnia do leste europeu, né, da região próxima à Rússia, inclusive vários países eslavos fizeram parte da União Soviética, né, Tchecoslováquia, enfim. Mas, então, existia esse sentimento por parte dos povos eslavos, dos países eslavos, em especial a Sérvia, né, de uma ideia, assim, né, gente, que era chamada de pan-eslavismo. Esses movimentos pan existiram de diversas formas, né? Tem o pan-africanismo, tem o... Como é que é o do Oriente Médio?
Não lembro. Mas, enfim, vão existir vários desses movimentos ao longo da história, que é essa ideia de criar uma grande nação de uma só etnia. Então, por exemplo, a grande nação africana, de juntar todos os países da África e criar uma grande nação, né? É o pan-africanismo. E tinha o pan-eslavismo naquela época, que era a ideia de criar uma grande nação eslava, né? E nisso, o principal alvo era a Áustria-Hungria, que era um reino, né, dominado por austríacos quase, né? Onde os eslavos teriam aí uma relação, inclusive, de opressão. Então, a gente vai ver até que o estopim da Primeira Guerra vai ser em torno disso. Além disso, vai existir ali uma política de alianças militares, né, que é o que vai permitir a generalização da guerra. Então, alianças onde, por exemplo, né, a Inglaterra, por exemplo, faz uma aliança com a França, onde se algum país ataca a França, necessariamente a Inglaterra, desculpa, recebi um e-mail aqui, estava olhando. Necessariamente, se algum país ataca a França, a Inglaterra vai precisar entrar na guerra, né? Porque eram esses acordos, essas alianças militares. E é isso que vai, né? Então, generalizar a guerra. A Alemanha vai ter essa aliança com a Áustria-Hungria, vai ter essa aliança entre, principalmente, né? Rússia, França e Inglaterra, Itália, Alemanha e Áustria-Hungria, que vão se formar aí os grandes grupos, né, da Primeira Guerra. Vamos lá. Bom, então o estopim vai ser o assassinato do príncipe Franz Ferdinand, para quem gosta daquela banda, né? Francisco Ferdinando, a gente costuma traduzir os nomes, né? Mas o nome real dele, Franz Ferdinand, que era um príncipe austro-húngaro, né, herdeiro do trono, que foi assassinado por um terrorista sérvio de uma associação chamada Mão Negra, que era uma associação pan-eslavista, né, que queria a libertação do povo eslavo, a construção de uma grande nação, enfim. Então, vai acontecer esse assassinato, ele vai estar numa visita, né, fora da Áustria-Hungria, então vai ter todo um reboliço aí, e essa dinâmica das alianças vai ser ativada, né? A partir do momento, então, que tem alguém no chat? Por acaso a Sofia estava ouvindo Franz Ferdinand. Eu adoro essa banda também. E é uma referência aí à Primeira Guerra Mundial, né? Mas então, a partir do momento em que a França entra em guerra com a Áustria-Hungria, essa política de alianças ela é acionada. Então, automaticamente, já a Inglaterra entra na guerra, porque tem uma aliança com a França, a Rússia entra na guerra por conta dessa aliança, a Alemanha vai entrar na guerra pela aliança com a Áustria-Hungria, e a Itália também. Então, vai ser quase que um dominó, assim, gente. Vai ser um efeito dominó de um país declarando guerra a outro por conta dessa política aliança que vai gerar uma generalização total da guerra, né? E o conflito vai se desenvolver em 3 fases, principalmente. Uma primeira fase, que vai ser de avanço, um avanço, inclusive, rápido, né? Por parte, principalmente, da Inglaterra e da França, no território alemão. Uma segunda fase que vai... essa primeira fase, gente, era de intensa movimentação de tropas, de um negócio, assim, muito louco. Tem uma série que eu gosto muito, que se chama Downton Abbey. Ela é bem legal para pensar esse período, assim, de transição da modernidade para a contemporaneidade. A gente consegue ver bem, assim, uma nobreza decadente, lutando para manter o seu padrão de vida, assim, no mundo em transformação. A gente vai ver a invenção do telefone, a invenção do telégrafo, essa série de mudanças tecnológicas, assim, da Revolução Industrial. E a gente vai ver também a Primeira Guerra Mundial, né, como ela acontece. E é interessante, assim, ver esse cenário de como as pessoas acreditavam que tudo ia se resolver muito rápido. Então, a Inglaterra tinha aquele sentimento, não, a gente vai entrar lá, a gente vai arrasar a Alemanha e vamos ganhar tudo e pronto. E era assim, resolvido. O que eles não esperavam é que os caras iam inventar de cavar uma bala na terra e ficar ali, né?
Estou falando, gente, de uma forma bem simplista, assim, mas foi isso que aconteceu. O que ninguém esperava era que ia acontecer essa fase de trincheiras, que foi a maior parte da guerra, né? Então, uma fase, gente, de avanços muito lentos. O que é uma trincheira? Uma trincheira é isso aqui. É uma espécie de grande vala na terra. Essa aqui é das mais simples, gente. Mas vão ter trincheiras que vão ter abrigos para os soldados, que vai ter aqueles sacos, né? Toda uma proteção. E os soldados vão passar semanas e meses ali, né? E esse processo vai ser muito lento, porque vai ser um processo de retranca da guerra, né? Então a galera fica nessas valas e organiza um ataque e ganha, assim, gente, alguns metros. Aí cava uma outra trincheira, e aí tem um processo, às vezes, de, por exemplo, né, entre a Alemanha e Inglaterra. Aí a Alemanha organiza um ataque, aí ganha, sei lá, 5 metros. Aí cava uma trincheira ali. Daqui a pouco a Inglaterra recupera, né, aquele território, e a Alemanha precisa recuar, né, para uma fronteira antiga. Enfim, então esse vai ser um processo muito lento e de muito sofrimento. Muita gente vai morrer nesse processo, e vai ser, assim, uma guerra quase que interminável por conta disso, assim, né? Um longo tempo em que muita gente morre e pouca mudança na correlação de forças da guerra acontece. O que vai mudar esse cenário vai ser, e que vai gerar a terceira fase, né? Que é a fase de resolução da guerra quase, vai ser duas coisas. Primeiro, a Revolução Russa, e a segunda coisa é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Essas duas coisas, e a gente já está com o tempo quase estourando, elas são importantes da gente conversar. Por quê? Porque, primeiro, a Revolução Russa a gente não vai ter tempo de ver, e isso é uma pena porque eu amo muito, né, falar de Revolução Russa, mas o que vocês precisam saber? A Rússia, gente, nesse período todo aí que a Europa toda está vivendo a expansão do capitalismo, conquista de novas colônias, tarará, gente, a Rússia nesse período era feudal ainda, praticamente feudal, extremamente agrícola, e as pessoas praticamente passavam fome porque era uma agricultura rudimentar. Tinha um Czar lá, um monarca absolutista, que vivia bem, assim, se vocês forem ver os palácios da época da Rússia czarista, era torneira de ouro, enquanto as pessoas morriam de frio, morriam de sífilis, morriam de fome no interior da Rússia, né? Então era uma parada muito bizarra mesmo. E aconteceu quando os ideais, né, do socialismo, né, da Alemanha e da Inglaterra, da Europa, né, chegaram na Rússia, foi assim, né, juntou a fome com a vontade de comer, como diz a minha mãe, porque a gente tinha uma massa de trabalhadores ultra explorados, precisando muito, assim, né, de um fôlego, de uma esperança, e uma ideologia revolucionária que veio ali para catalisar essa revolta, né, daquele povo super explorado. Então aconteceu a Revolução Russa, que a gente não vai dizer aqui como, porque não temos tempo, mas o lema da Revolução Russa era paz, pão e terra. Ou seja, a paz era a primeira palavra de ordem da Revolução Russa. Por quê? Porque o Czar mandou a galera para a guerra. Vocês imaginam, né? Os demais países da Europa já tinham uma tecnologia de guerra melhor. Então, tinham uniformes, tinham comida enlatada, tinham armas. Os russos não. Eles iam lá com baioneta, às vezes morriam, gente, soldados russos morriam de tétano, se cortando com com as próprias armas, né? De tão precário que era. A galera ia estapeada, assim, não tinha uniforme para usar, a coisa era muito bizarra. Os soldados russos morriam como moscas numa guerra que não era delas, não era deles, né? Vocês imaginem, eu falei aqui de uma série de disputas, de divergências políticas ali, de concorrência na Europa. Em que momento eu citei a Rússia? Nenhum, né? Ela só estava ali por causa de uma política de alianças que o Czar tinha firmado, né? Uma grande disputa entre potências imperialistas, a Rússia estava ali só para matar gente, quase, né? Porque era uma guerra onde a Rússia não tinha interesse quase que nenhum e onde os soldados ali morriam como moscas. Então, a Revolução Russa, quando os bolcheviques, né, os comunistas, ganham a Revolução Russa, a primeira coisa que fazem é sair da Primeira Guerra Mundial, porque essa era uma palavra de ordem importante para a Revolução Russa e para o povo russo, né? Então, a Rússia sai da guerra
E, num segundo momento, os Estados Unidos entram na guerra. Por quê? Porque, nesse momento, os Estados Unidos já tinham acumulado um desenvolvimento da sua indústria, né? Já era uma potência capitalista minimamente desenvolvida. E o conflito estava acontecendo no território europeu, né? Então, tinha bombardeio. Quando a gente vai bombardear um país, a gente bombardeia setores essenciais, né? Principalmente fábricas, para que a galera não tenha como, né, produzir comida, produzir arma, enfim, né? Isso é tática de guerra para conseguir vencer o inimigo. Então, a Primeira Guerra Mundial, imagina, gente, quando chega em 1917, a Europa já está devastada. Os países europeus já estão, assim, ó, já era sem indústria, assim, enfim. E os Estados Unidos estavam de boa na lagoa, porque não era no território dele essa guerra, né? Então, os Estados Unidos vendeu muita arma para os dois lados da guerra, vendeu uniforme, vendeu comida enlatada, vendeu tudo, assim, tudo que era possível, e inclusive os bancos norte-americanos fizeram uma série de empréstimos, em especial para Inglaterra e França. Quando o eixo, né, ou seja, Alemanha, Áustria-Hungria, enfim, tem um avanço, os Estados Unidos vai acender o sinal de alerta. Opa, se a Alemanha e a França perderem essa guerra, como é que eles vão me pagar? Né? Então, os Estados Unidos poderiam ter um prejuízo. E é aí que os Estados Unidos entram na guerra. Entra com um potencial de arma, de tudo muito grande, entra com soldados treinados e descansados, né? Pensando que nessa época já tinha criança lutando na Primeira Guerra, porque já muita gente, a população masculina adulta da Europa já tinha sido massacrada, né? Então, vai ter também uma mudança de lado por parte da Itália, né? Um acordo político, vai virar a casaca. Então, tudo isso vai gerar um caldo que permite que a Tríplice Aliança consiga virar o jogo e vencer a Primeira Guerra Mundial, que vai ser aí o desfecho da guerra, né? E no pós-guerra, a gente vai ver que como essa era uma guerra do imperialismo, e é isso que a gente tem que pensar. A Primeira Guerra Mundial era uma guerra de um conflito entre potências imperialistas por mais poder e mais dinheiro. A ideia vai ser, então, que esses países que ganharam literalmente humilhem os países derrotados, em especial a Alemanha, porque a Inglaterra virou a casaca, a Itália virou a casaca, né? Então, em especial, a Alemanha vai ser a grande derrotada dessa guerra. E, gente, não dá para... Quem foi culpado pela Primeira Guerra? Né? Não dá para dizer, o culpado foi a fase imperialista do capitalismo, né? Mas o Tratado de Versalhes, que vai pôr fim à Primeira Guerra... Ai, já tá acabando. Tá, gente. Só para encerrar agora a Primeira Guerra, tá? Esse Tratado de Versalhes, ele vai humilhar a Alemanha porque vai colocar nela toda a culpa pela Primeira Guerra Mundial. Vai dizer que a Alemanha foi culpada, vai saquear a Alemanha, impor uma série de impostos, um monte de coisas assim, né? Vai ser um verdadeiro saque à Alemanha e vai destruir a economia alemã. Por isso que eu coloquei essa chavezinha aqui, que tem o Hitler saindo de dentro do Tratado de Versalhes, porque foi o Tratado de Versalhes que devastou a Alemanha, que criou o cenário necessário para que o nazismo, né, e essas ideologias totalitárias pudessem vingar na Alemanha, mas a gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Aí eu queria indicar para vocês o livro Nada de Novo no Front, que foi feito pelo Erich Marie Remarque, que foi um autor alemão que lutou na Primeira Guerra, e é muito bom, gente, muito bom, leiam. Eu amo, é o meu livro favorito da vida. E aqui, então, eu ia passar para vocês algumas questões que a gente não vai conseguir ver, e aí, depois, gente, a gente decide se a gente vai fazer... Eu posso fazer uma aula síncrona com essas questões, ou eu posso enviar para vocês um PDF com as questões comentadas. Depois a gente vai conversando, tá? Então é isso, gente. Desculpa só ficar falando. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado.
Prof, muito obrigada pela tua aula, né? Foi ótima, estava aqui acompanhando. E sobre o material, eu posso enviar para eles também, né? Esse PDF. Beleza. Então, vou parar de gravar aqui, tá? Não sei, tem mais algum recado? Não, acho que é isso. Então tá.